Glória a Deus. Que bom estarmos mais uma vez reunidos na presença do Senhor. E eu queria nesta hora te convidar a ficar de pé por um momento e nós orarmos ao Senhor mais uma vez. Nós estamos vivendo um tempo de jejum e oração. Quantos jejuaram na sexta-feira aqui de glória a Deus? Se você ainda não entrou nessa campanha do jejum e oração, eu quero te convidar para na próxima sexta-feira você estar também entrando nessa campanha do jejum e oração. Nós iremos, durante todo esse mês de outubro, nós estaremos jejuando e orando para a glória do Senhor, para que nós possamos vencer as nossas lutas, as nossas dificuldades, para que Deus possa estabelecer um tempo de avivamento a partir da nossa vida, da nossa família e nesta comunidade, em nome de Jesus. Eu creio que as nossas famílias serão avivadas para a glória do Senhor. Você crê nisso? Você crê que a sua família vai ser avivada a partir de você? Olha a palavra que foi liberada ontem. Ontem foi liberada uma palavra que as nossas famílias irão sofrer a intervenção de Deus ainda este ano, para a glória do Senhor. E eu tomei posse para a minha vida. Eu tomei posse que este ano ainda a minha família vai receber a intervenção de Deus e milagres irão acontecer. Melhor, continuarão acontecendo para a glória do Senhor. E se você também tomar posse, a sua família também será alcançada para a glória do Senhor, abençoada para a glória do Senhor. E para isso, meus amados irmãos, não existe avivamento sem oração, não existe avivamento sem arrependimento, não existe avivamento sem confissão de pecado, não existe avivamento se essas coisas não se manifestarem. E é necessário que o Senhor nos dê coragem, é necessário coragem para nos arrepender dos nossos maus caminhos, fazer uma conversão, convergir e viver a boa e perfeita vontade de Deus em nossas vidas, para que a bênção do Senhor se estabeleça sobre a minha vida e sobre a vida de cada um de vocês para a glória do Senhor. Então eu queria te convidar a orar com seu irmão nesta hora, pedindo ao Senhor para que o avivamento aconteça na vida dele também. Você vai orar abençoando a vida dele, você vai orar profetizando sobre a vida dele, você vai orar pedindo ao Senhor para quebrar todas as barreiras em nome de Jesus, que todo impedimento seja quebrado em nome de Jesus, que haja um desejo de cada vez mais estar na presença, servindo a Deus, louvando o nome dEle, vivendo a vontade dEle, e que a palavra do Senhor se cumpra na vida da sua igreja, e o nome dEle seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Você pode profetizar nesta hora sobre a vida do seu irmão, você pode orar por ele nesta hora. Levante a tua voz e clame ao Senhor em nome de Jesus. Deus, Ele está aqui neste lugar. Deus, Ele está no nosso meio. Deus, Ele está no seu santo templo. E todos aqueles que confiam no seu nome, Ele age, Ele opera, Ele manifesta a sua glória. Aleluia, aleluia. Oh Senhor, age em nosso meio. Nós cremos que Tu estarás aqui, Deus estará aqui, e aonde Ele está, milagre acontece. Aonde Ele está, a mudança de vida. Aonde Ele está, arrependimento. Aleluia. Oh Senhor, nós podemos sentir a Tua presença. Nós podemos sentir, Senhor, a Tua presença. Por isso nós invocamos o Teu nome esta noite. Por isso nós bendizemos o Teu nome nesta hora.
porque Tu está aqui, Senhor. Deus está Aqui, aleluia, tão certo como ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus estar aqui, aleluia. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em mim, declare esta noite. Deus está em mim, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pode me ouvir. Deus está em nós, declare. Deus está em nós, aleluia. Tão certo como o ar que respiramos, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Estenda as tuas mãos para os céus. Coloque em direção da tua casa. Coloque em direção a uma rua desta comunidade. Coloque o teu pensamento naquele irmão que está afastado, que está desanimado, naquela pessoa que você conhece e quer vê-la rendida aos pés de Jesus. E comece a orar agora, dizendo: Senhor, vá ao encontro desses lugares, aos moradores desta rua, a esse irmão que está desanimado, que está triste, que não se rende aos teus pés. Oh Deus, nós te pedimos a tua intervenção nesta hora. Nós te pedimos nesta hora que toda seta do diabo caia por terra, em nome de Jesus. Que toda palavra maldita seja desfeita. Que toda influência do maligno caia por terra. Que toda influência do mundo caia por terra, seja neutralizada. Que toda ação do pecado seja dissipada nesta hora. Ó Pai, nós declaramos libertação sobre essas vidas e reivindicamos estas vidas para o teu reino, Senhor. Por isso te pedimos, ó Deus, neutraliza a força das trevas, ó Deus. Ó Deus, tem alguns que estão envergonhados, tira a vergonha. Tem alguns que têm medo, tira o medo. Tu tem o poder de fazer, tu tem o poder de alcançar nesta hora. E nós como igreja estendemos as nossas mãos, ó Deus, aos moradores desta comunidade, e declaramos nesta hora como igreja do Senhor: os moradores desta comunidade irão se render aos teus pés, irão adorar o teu nome,
irão invocar a Ti, Senhor, irão viver as Tuas verdades, o Teu Evangelho, Senhor. Para isso, usa as nossas vidas como luzeiros neste lugar, que nós possamos testemunhar da Tua boa e perfeita vontade. Faz isto, Senhor. Nós Te oramos agradecidos, entendendo que o Senhor tem uma palavra para as nossas vidas esta noite. Portanto, usa o Teu filho, pastor Edinaldo. Ó Deus, que o Senhor traga a lembrança dele, tudo aquilo que o Senhor ministrou ao coração dele. E que os nossos corações e mentes estejam cativas somente ao Senhor nesta hora, para ouvir a Tua palavra e praticar a Tua palavra. Faz isso, Senhor. Neutraliza toda a força do mal agora, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. A igreja diz amém. Pode sentar, queridos. Pastor Edinaldo, vem cá. Pastor Edinaldo dispensa a apresentação. Pastor que faz parte dessa casa aqui também, e para nós é uma alegria poder estar com ele aqui esta noite. Quero dizer para você que nós temos a alegria de tê-lo como colega, como companheiro, e a nossa amizade que nós temos no dia a dia, que vai para além da relação pastoral. Esta noite, sinta-se como estivesse lá em Jones Lobato, né? Porque esta casa é a sua casa, esse povo é o seu povo, porque é o povo de Deus. Amém? Glória a Deus. Graça e paz, queridos, da parte do Senhor nosso Deus. Amém? Quantos estão alegres que essa noite diga assim, aleluias? Glória a Deus. A nossa maior alegria é porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Quero saudar todo o povo de Deus mais uma vez com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Trazer aqui para os irmãos saudação lá da igreja, um abraço da nossa amada igreja, a primeira igreja batista em Jones Lobato. Lá estamos em festividade com as mulheres, e hoje é o Outubro Rosa, né? E as mulheres aproveitam, é o mês das mulheres, onde já tem participação ativa no culto, e tem sido uma bênção. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu quero convidar você, né? Eu acho que quase todos aqui já devem me conhecer, mas o bispo Naldo, ele já trouxe aqui a minha apresentação. Estamos alegres. Quero convidar você a abrir a palavra no livro de Ezequiel, no capítulo 47. Aleluias, glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Quantos acharam, diga assim, amém. Mas se você não achou, diga assim, misericórdia. E teremos misericórdia e vamos esperar você, para que todos possam ler juntos. Amém? Todos acharam? Vamos ler a palavra, né? Diz assim a palavra do Senhor: o homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi águas saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para a banda, aleluias, para o oriente. A água descia de debaixo do lado do sul do templo, do altar. Ele então me levou para fora pela porta norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa
que dá para o leste. E a água fluía do lado do sul. O homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros. Levou-me pelas águas que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava aos joelhos. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Graças a Deus, queridos. Falar de avivamento é algo maravilhoso, porque a nossa alma, ela é sedenta por Deus. Nós temos sede do Senhor. Mas eu tenho certeza que durante esses dias os irmãos já ouviram falar sobre avivamento. Começa quando há arrependimento. Avivamento começa quando há perdão. Avivamento começa quando nós nos voltamos para o Senhor, choramos com o nosso coração aquebrantado e pedimos misericórdia a Ele. Essa noite eu quero falar um pouco sobre o tema avivamento, uma realidade para multiplicar. Quero trazer uma palavra talvez um pouco diferente daquilo que talvez os irmãos já tenham ouvido. E nós sabemos que avivamento também, ele é um mover extraordinário do Espírito. É o Espírito de Deus que faz a obra de avivamento quando nós nos lançamos nele, quando nós buscamos a tua face. É um mover extraordinário da parte de Deus. O avivamento não é proclamado pelo homem, mas é proclamado pelo um coração sincero, buscando a presença do Senhor. Avivamento é o ato de se avivar, avivar aquilo que está morrendo, avivar aquilo que está quase que morto, tornar mais vivo. Avivamento, querido, é tornar mais ativo. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Tornar mais intenso, despertados para a grande obra que nos foi confiada pelo nosso Senhor. Porém, a igreja nesses últimos tempos, aonde nós temos passado, ela tem passado por um processo. A igreja, ela tem passado por um processo que muitos cristãos estão morrendo, estão entristecidos, vivendo que quase que na UTI da fé. Por isso essa noite eu quero convidar vocês a ver o avivamento em uma perspectiva de uma realidade que o Senhor convoca seu povo para os últimos dias. Pois estamos vivendo momentos finais da igreja aqui na terra. E a igreja precisa estar acesa, incendiada, viva, proclamando o poder e a glória de Deus. Amém? Glória seja dada ao nome do nosso Deus. Então, queridos, por isso, nós precisamos, por tudo isso que nós estamos vivendo, por tudo isso que o mundo tem passado,
nós precisamos, aleluias, de reavivamento no meio do povo de Deus. Precisamos de reavivamento, pois muitos já não conseguem mais sonhar, muitos já não conseguem crer, muitos já não conseguem orar e acreditar que Deus está ouvindo a sua própria oração. Muitos já não conseguem ter mais esperança, porque foi roubada a esperança. Precisamos de reavivamento. E quando é, pastor, que nós precisamos de reavivamento? Precisamos também quando a nossa alegria em servir ao Senhor está desaparecendo dos nossos corações. Precisamos de reavivamento quando os dons do Espírito estão se apagando em nós, ou quando não temos mais o prazer de evangelizar, de ganhar almas, de proclamar o Evangelho pela qual nós somos chamados. Então nós precisamos de avivamento, precisamos reavivar, porque muitos estão vivendo, aleluias, à beira da morte espiritual, e precisa que o Espírito de Deus, Ele sopre novamente fôlego de vida, aleluias. E eu pedi ao Senhor que essa noite os nossos corações ardam. Eu peço ao Senhor que essa noite Ele sopre, para que nós possamos sair daqui cheios da presença de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor, para todo sempre. Nós estamos vivendo um tempo em que muitos estão espiritualmente mortos. E eu falo do povo chamado povo de Deus. Nós estamos, querido, vivendo um tempo, aleluia, em que o povo vive sem alegria, sem gozo, não tem o prazer de estar na presença de Deus. E quantos estão presos em uma rotina de trabalho cansativa, desanimadora, aonde não consegue enxergar horizontes melhores, nem perspectiva de prosperidade, tanto na área material como na espiritual. Mas Deus nos convoca para viver o melhor dele aqui na terra. Louvado seja o nome do nosso Senhor para todo sempre. Aleluias. Quantos vivem uma vida familiar já desgastada? Quantos estão vivendo com o casamento quase que destruídos, arruinados, famílias destruídas pelo diabo? Quantos estão na igreja desanimados, frios, sem vontade de produzir frutos do reino de Deus? Louvado seja o nome do nosso Senhor para todo sempre. Mas eu quero dizer uma coisa para essa igreja essa noite. Hoje Deus quer mudar teu destino. Hoje Deus quer mudar a sua sorte. Deus quer mudar a sua história. Mas por quê, pastor? Porque o Senhor está falando? Não. Porque é um movimento da parte de Deus sobre esse ministério, para que o poder de Deus, Ele chegue sobre esse lugar, e para que vidas adentre a essa igreja, buscando, aleluias, viver o milagre com Cristo. Louvado seja o nome do nosso Senhor para todo sempre. A passagem que lemos no livro de Ezequiel vai narrar acerca de uma visão do profeta. Vai narrar acerca de águas que fluem. Louvado seja o nome do nosso Senhor, vinda do templo. Mas são águas que em pouco tempo formam
um rio. São águas que fluem da presença de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E o texto mostra um fluxo, aleluia, que vai formando níveis mais profundos de águas. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Vai mostrando uma profundidade bem maior, a qual o profeta ele não conseguia atravessar andando. Aleluia, são águas poderosas. E a palavra vai narrando que são águas que onde vai passando, ela vai transformando, ela vai mudando o ambiente, ela vai trazendo vida ao local que está seco, aonde a morte, ali agora começa a gerar vida. Esse é o efeito da palavra de Deus em nossas vidas. Essa noite eu não trarei uma explicação teológica, mas eu quero fazer uma analogia a um convite de Deus para o seu povo. Aleluias. Um povo que está vivendo em momento de crise. Então Deus ele está convocando essa igreja a mergulhar em níveis mais profundos das águas que jorram do trono de Deus, para que possa viver em uma perspectiva poderosa, a qual faz jus ao nome de Evangelho, poder vivo de Deus. Deus nos chama a essa comunhão, Deus nos chama a viver esse entendimento da palavra. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluias. Porque é nos momentos das grandes crises, é no momento das adversidades, e a palavra vai mostrar que a igreja mergulha em oração, em jejum, em perdão, e aí o poder de Deus ele vem, o sobrenatural, o milagre de Deus, ele vem sobre as nossas vidas. Ele vai acontecer essa noite, porque Deus ele quer. Ele vai acontecer porque essa é a vontade de Deus. Ele vai acontecer o milagre na sua casa, porque essa é a perfeita vontade de Deus, que a nossa casa, que a nossa família se renda aos pés do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor, para todo sempre. E isso me faz lembrar, pastor, os momentos que os apóstolos viveram após a morte de Jesus Cristo. Momentos de adversidades, momentos de muitas lutas. Isso me faz lembrar das perseguições, do medo que os apóstolos ficaram, do medo em que as pessoas que seguiam Jesus começaram a viver de uma realidade de perseguição, sem o seu mestre do lado. E tantas coisas aconteceram com a igreja ativa. Isso me faz lembrar que foi nesses momentos de adversidade, onde muitas pessoas saíram de Jerusalém, e a palavra de Deus fala lá no livro de Atos dos Apóstolos, que muitos foram para outras cidades, para outros lugares, mas havia um projeto de Deus, porque Deus tem compromisso com a sua palavra, e Deus queria levar o evangelho de poder para outras nações e para outros lugares. Mas houve um grupo, e a Bíblia narra um grupo que estava decidido. Eu sei que nós temos passado por adversidades, eu sei que nós temos passado por dificuldades. As afrontas nesses últimos dias têm sido terríveis. O diabo tem se levantado no meio das casas, das famílias, trazendo preocupação, desânimo. Eu sei que tudo isso tem acontecido,
Mas o mesmo Deus que deu força aos apóstolos para permanecer em Jerusalém, em meio à perseguição, em meio a tudo que era contrário à sua vida, eles permaneceram em fidelidade, e a palavra de Deus diz que eles buscavam o Senhor, aleluias. Eles buscavam o Senhor em oração. Glória seja dada ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E esses homens ficaram presos em uma promessa. E essa promessa ainda é para os dias de hoje, para essa igreja. Essa igreja tem uma promessa. Naquele tempo era: cai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Hoje aqueles que perseveram neste local, o Senhor chama vocês a perseverar em oração, unânimes com os vossos líderes, para que o Espírito de Deus ele possa descer de maneira sobrenatural. Louvado seja o nome do nosso Deus. Permanecer em Jerusalém era permanecer em obediência. Ficar em Jerusalém era permanecer em oração, era perseverar na fé, era perseverar na comunhão. Ficar em Jerusalém nos momentos das adversidades, nas lutas, não abrir mão da promessa. Ficar em Jerusalém, eu vejo que é como aqueles que têm a visão do profeta Ezequiel, que entende que há um chamado de Deus na sua vida, a ser desenvolvido neste lugar, e que Deus vai lhe fazer você prosperar. Louvado seja o nome do nosso Senhor. É entender que Deus te chama para viver nesses últimos dias uma nova experiência. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Uma experiência sobrenatural, de uma ação do Espírito Santo, a fim de que capacite todo o seu povo para viver o melhor dele aqui na terra. Ficar em Jerusalém para viver o sobrenatural do enchimento do Espírito em nossas vidas. E eu quero dizer essa noite, para essa igreja, que é preciso mergulhar como profeta, mergulhar em profundidade no rio da vida, porque a palavra mostra que aquele não era um rio comum, esse era o rio da vida. E o profeta, ele tem a visão do rio saindo do trono de Deus, o rio da vida, que é o poder de Deus. Onde ele passa, tudo vai se transformar. Ficar em obediência é esperar o melhor de Deus na sua casa. Vai haver transformação na sua casa, vai haver transformação no seu trabalho, vai haver transformação no seu PG, vai haver transformação na sua rua, vai haver transformação no seu trabalho, porque Deus te elegeu para você proclamar o evangelho de poder. Glória a Deus, aleluias. Onde esse rio passava, aleluia, tudo se transformava. O evangelho, aonde ele vai, ele traz cura. E essa noite, esse rio, aleluias, Deus ele te toma pelas mãos, para que vocês vivam uma experiência nova, mais profunda. Não viver sobre água nos artelhos, não viver as experiências básicas, mas viver um nível mais alto, porque é isso que Deus tem para os seus. Louvado seja o nome do nosso Deus.
Deus está nos mostrando, querido, que é necessário sermos mais profundos em nossas comunhões, nossa comunhão com Deus. Porque, queridos, existem pessoas que se contentam apenas com ficar com os pés molhados. Existem pessoas que se contentam em ficar à beira do rio, ficar longe das águas profundas. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Ficar na beira do rio é não se aprofundar em comunhão com Deus. Ficar na beira do rio, querido, é como você, que talvez ao longo da sua jornada tenha perdido o vigor. Você que está entristecido por alguma situação, por alguma adversidade que você tem passado. É você não querer orar, é você ter perdido completamente o vigor em Deus, não ler a palavra. É você estar na igreja, mas vive uma vida cheia de inconstância, com dificuldade, na superficialidade. Esse é aqueles que escolheram molhar simplesmente os pés. Mas Deus nos chama, e eu vejo nessa visão, que Deus chama o seu povo para algo maior, para uma comunhão mais profunda. Porque Deus, Ele tem sempre mais para o seu povo. Deus te chama hoje para conhecer as profundidades dEle. Ele é o rio da vida. Deus quer que você, aleluias, tenha comunhão mais profunda. Busque ao Senhor e você o encontrará. A gente percebe lá no versículo 8 de Ezequiel, o profeta, ele vê um rio se transformando. Aleluias, e águas que saem de dentro do templo. Alguns dizem que do trono. E isso vai representar, na verdade, a vontade de Deus. E a vontade de Deus, querido, aleluias, é que possamos viver em novidade de vida. As águas aqui representam a igreja com o evangelho de poder. E Jesus, ele disse que ele é a água viva, e quem beber dessa água jamais terá sede. A igreja foi chamada por nosso Senhor Jesus Cristo para compartilhar um grande tesouro. O evangelho é o tesouro da salvação. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Para compartilhar com o mundo o evangelho que produz vida. E é dever moral da igreja anunciar, compartilhar, multiplicar no reino dos céus. Louvado seja o nome do nosso Senhor para todo sempre. Lá no livro de Romanos, no capítulo 1, nós vamos ver que o Senhor vai descrever através do apóstolo Paulo um mundo que está vivendo em destruição. Nós vamos ver, querido, que o mundo está vivendo em grande estado de decomposição. O evangelho é o poder de Deus que transforma a vida. Deus entregou a palavra à igreja, mas não é uma palavra qualquer, é uma palavra de poder. E lá no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 19, quando o Senhor, ele chama os discípulos e ele manda a multiplicar o reino dos céus. Ele chama para a multiplicação, ele vai dizer: eu vos dou poder. O evangelho é poder. O evangelho é vida. O evangelho não é um poder de destruição, mas é um poder de transformação.
Louvado seja o nome do nosso Senhor. Então o Senhor nos dá poder para pisar serpente e escorpião. E Ele vai dizer, e o inferno nada pode nos fazer. Nenhum dano. O Evangelho é o poder de um Deus onipotente. E se Deus é onipotente, o Evangelho do Senhor é onipotente. Ninguém pode resistir o poder do Evangelho quando sai dos lábios de alguém que está determinado a viver em comunhão com Deus, que está determinado a viver no centro da vontade do Senhor. Quando nós abrimos nossa boca, é o poder dos céus que sai para combater todo o argumento do inferno. Isso é multiplicar. Foi para isso que nós fomos chamados, para receber esse reavivamento, para poder sairmos, anunciar, pregar, multiplicar o reino de Deus aqui na terra, ceifar o inferno e povoar os céus, como dizem alguns. Louvado seja o nome do nosso Senhor, para sempre. Aleluias. Deus te chama hoje para conhecê-lo de uma forma sobrenatural. Aleluias. A igreja, você que está aqui essa noite sentado, você é instrumento de Deus. Você é o instrumento do Deus vivo. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Para propagar a multiplicação através da pregação do Evangelho. Por isso é que eu quero fazer essa noite as palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz: nós, vocês, não têm do que se envergonhar. Aleluias, porque o Evangelho é o poder de Deus. Aleluias, é o poder de um Deus onipotente que traz vida. Aleluias, que transforma as pessoas. Igreja, Deus lhe deu o poder e dentro de você há o poder. Quando você abre a boca, Deus Ele vai fazer acontecer. Aleluias, eu e você fomos chamados para viver, para proclamar o Evangelho. Esse Evangelho poderoso, que tem poder de livrar o homem que está sobre a ira de Deus. O Evangelho, ele foi, aleluia, nos dado para proclamar essa verdade, de tirar o homem que está sob a mira da ira de Deus, para justificá-lo. Louvado seja o nome do nosso Senhor. O Evangelho tem poder de transformar o mais vil pecador, o mais desgraçado, o mais apodrecido dos pecadores, porque ele é o poder de Deus. O Evangelho, ele arranca o homem da condenação e dá-lhe a salvação. O Evangelho, aleluia, é o único que tem poder para tirar o homem do império das trevas e transportar para o reino da luz, de tirar o homem da condenação e conceder libertação. O Evangelho tira o homem das entranhas da morte, aleluias, e ele concede vida a todo aquele que nele crê, e este poder foi entregue à igreja. Ninguém vai poder deter o poder de Deus, ninguém poderá deter a igreja. A igreja comprometida, a igreja avivada, a igreja disposta a multiplicar a obra do Senhor aqui na terra. Aleluias. Porém, queridos, aleluias, estamos diante de uma humanidade descrita lá no livro de Romanos, caída. Uma humanidade que ama o esgoto do pecado, do inferno. Uma humanidade que ama a concupiscência, as paixões infames, e que tem uma disposição mental diante de Deus reprovável. O mundo está entregue à sensualidade, a uma perversão sexual e moral. O mundo caminha como uma locomotiva desgovernada,
ladeira abaixo para as profundezas do inferno. Se afasta de Deus, desonra o Senhor. O mundo tem sido imoral, detratores mudam a verdade de Deus em mentira. Aleluias. O mundo sem temor, imoral, e está entregue a sentimentos infames. Aleluias, o que tem levado ele à destruição. Mas essa noite nós precisamos saber, queridos. Essa noite nós precisamos entender que Deus, Ele chama essa igreja para mudar essa realidade nesse bairro. Essa comunidade não é diferente das outras. Vive sobre as paixões infâmias, vive sobre a concupiscência, vive sobre a imoralidade, sobre o pecado, mas Deus elegeu um povo neste local, santo, chamado por Ele, para pregoar, para dar a vida em prol do Evangelho. Deus, Ele chama você, que está sentado essa noite. Aleluia, Deus te chama essa noite para proclamar o Evangelho. Deus te chama para mudar a história. Talvez você diga assim: olha, pastor, eu até quero fazer parte desse projeto. O pastor Naldo tem pregado aqui que nós precisamos multiplicar. Eu quero proclamar, eu quero glorificar o nome do Senhor, trazendo vidas para este local. Eu quero mudar a história do meu vizinho, dos meus filhos, das pessoas que estão ao meu redor. Talvez você diga assim, mas você diga assim: eu tem momentos que eu me sinto como Lázaro, preso, como uma pedra, em um sepulcro que eu não consigo me levantar, devido às debilidades. Talvez você nunca mais pegou na Bíblia de tal forma que ela está lá empoeirada, e você pega às vezes. Talvez você seja aquele que diz assim: pastor, eu não consigo mais orar. Eu tenho vivido em uma angústia, em uma depressão espiritual tão grande, que eu não consigo me levantar desse marasmo. Sabe, às vezes eu até quero, é um dia, é outro, mas depois eu esqueço a palavra, e já não oro, já não jejuo. Mas o Senhor manda te dizer uma coisa: levanta você que está caído, levanta-te, porque hoje o Senhor, Ele pode mudar a sua história. Te humilha diante da potente mão de Deus, porque Deus te chamou, Deus conta com você. Lá no livro de Mateus, o Senhor, Ele vai dizer: ide por todo mundo, façam discípulos, multiplique esta obra. Foi entregue a mim e a você o Evangelho de poder. E eu queria fazer um convite a você essa noite. Não se trata de um momento de emoção, mas se trata de um momento de alguém que entendeu essa palavra e que está decidido, a partir de agora, está do lado da sua liderança, está do lado do homem de Deus que o Senhor o elegeu para esse lugar, que Deus colocou neste lugar, e eu não tenho dúvida disso. E dizer a ele: eu quero fazer parte desse exército que vai destronar Satanás da vida das famílias aqui na Boa Vista de São Caetano, do São Caetano, na Bahia, no Brasil. Deus, Ele conta com os seus. Foi para isso que Deus te chamou, para glorificar o nome dEle. Deus te chamou para isso. Eu quero te fazer um convite a você se levantar diante de Deus essa noite. Se levantar, literalmente, para proclamar o Evangelho, ser porta-voz dos céus, para você fazer parte da geração de Samuel, a geração que não se contaminava, da geração de Ezequiel, de entender que precisa ir a águas mais profundas, que não pode viver
na beira, porque Deus tem algo maior para você, e você só vai alcançar se você se esforçar. A geração, aleluias, de Sadraque, de Mesaque, Abednego, de homens como Daniel, que resolveram ter experiência sobrenatural com Deus. Cadê você que o Senhor tem contado para mudar a realidade desse bairro? Cadê você que não tem usado mais seus talentos? Cadê você que não tem mais evangelizado, que se paralisou, porque levou a vida só trabalho, casa, e esqueceu da grande comissão que o Senhor te entregou? Que o Senhor Ele possa fazer arder no seu coração, e essa noite Ele mudar a sua história e a sua vida. Se você pode, fique de pé, e nós vamos adorar o Senhor. Há uma geração que se levanta, é a geração eleita por Deus, a geração que não se contamina, a geração que está disposta a testemunhar com a própria vida, mesmo que venhamos a ser colocado em uma cova de leão, mesmo que venhamos ser colocado em fornalhas. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Você faz parte desse exército, e você precisa ter consciência essa noite de tudo isso que o Senhor tem te chamado. Eu quero orar, se o pastor me permitir. Eu quero orar por você. Eu não sei se tem alguém aqui que tem vivido desanimado, entristecido, mas se você tem, não se envergonhe, deixe eu orar por você. Se só levanta a sua mão, e eu vou orar pela sua vida. Talvez você não tenha mais vivido aquilo que você viveu nos seus primeiros dias, quando era o primeiro amor. E às vezes nós olhamos, vemos assim o povo, e nós ficamos intimidados. Ficaremos muito intimidados quando chegarmos diante do Senhor, e Ele olhar para todos nós, ou para alguns, e dizer assim: eu não te conheço, afastai-vos de mim. Dura essa palavra, mas é uma realidade. Se você tem sentido que essa palavra foi para você que estava entristecido, desanimado, põe a mão no seu coração e peça para que o Senhor lhe mude a sua história. Deus te entregou um evangelho de poder, de graça, de glória. Deus te chamou para viver em nível mais alto, sobrenatural, muito mais de Deus. Deus não nos chama para uma convivência rasa, pequena, ridícula, mas Deus tem algo grande, porque Ele é grande. Meu Pai, meu Deus, meu Pai, eu quero te pedir essa noite, Senhor, que o Teu Santo Espírito arda em fogo o coração do desanimado, do entristecido, daquele que fraquejou, que está fraco na fé, que não consegue mais, Senhor, tirar um momento, porque a rede social tem roubado. Meu Deus, eu quero te pedir essa noite que haja mudanças profundas, porque Deus nos convida para um salto em Tua presença, para um salto maior, Senhor. Meu Deus, aonde será inesquecível, aonde este homem que esqueceu um dia de pregar o Evangelho, ele vai pôr as mãos sobre os enfermos, e ele vai sentir o poder do Evangelho que sairá de dentro dele, porque Teu Espírito está em nós. Se Tu está em nós, Senhor, nós temos a autoridade que o Senhor nos entregou. Arda os corações essa noite em chama.
Meu Deus, aviva a tua igreja. Tu nos chamou para multiplicar através de um avivamento. Nós temos pedido perdão dos nossos pecados. Nós temos vivido, Senhor, dias diferentes aqui na terra. Mas nós queremos mais de Ti, Senhor. Porque não dá para viver longe. Davi, no dia que ele pecou e ele se viu distante de Ti, ele entendeu o quanto é viver longe da Tua presença. Ele disse: não retira de mim Teu Espírito, Senhor. Não retira de mim o Teu Espírito, mas lava-me. Lava-me, Senhor, para que eu possa ter vida. Cria em mim um coração novo. Cria desejo, cria vontade de se levantar, Senhor. Das pessoas se levantar e pregar a Tua palavra. Age sobre o Teu povo. Age, Senhor, em nome de Jesus. Eu faço parte de um novo tempo que está nascendo em minha nação. Eu sou um fruto de uma semente que foi plantada há muito tempo atrás por meus irmãos. Eu faço parte de um novo tempo que está nascendo em minha nação. Eu sou fruto de uma semente que foi plantada há muito tempo atrás por meus irmãos. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. Geração que depois Saul, geração que unge Davi, geração que depois Saul, geração que unge Davi para um tempo de louvor. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. Geração que depois Saul, geração que unge Davi, geração que depois Saul, geração que unge Davi para um tempo de louvor. Eu creio que a geração de Saul que estava dentro de nós, ela vai embora em nome de Jesus. Diga comigo: geração de Saul que está dentro de mim, vai embora em nome de Jesus. Sabe, queridos, muitas das vezes nós temos muito de Saul dentro de nós,
Mas esta noite, com a palavra que foi ministrada, nós iremos mandar esta geração de Saul embora, porque nós queremos que a geração de Davi brote através de nós, para a glória do nome do Senhor. Você vai cantar este coro, com atitude de fé. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. Geração que depois Saul, geração que unge Davi, geração que depois Saul, geração que unge Davi para um tempo de louvor. Pai, nós queremos louvar o Teu nome, nós queremos bendizer o Teu nome. Nós te agradecemos pela Tua palavra liberada sobre as nossas vidas esta noite. Te pedimos que o Senhor continue ungindo o Teu Filho que ministrou essa palavra, derramando sobre ele toda sorte de bênçãos espirituais e materiais. Ser, ó Deus, com o ministério que ele está à frente. Abençoa a sua casa, abençoa a sua família. Ó Deus, continua o dirigindo para a glória do Teu nome. Agora te pedimos, ó Deus, que a Tua palavra ministrada, ó Deus, ela faça parte da nossa vida. Que a partir de hoje, Senhor, nós possamos viver, ó Deus, para glorificar, exaltar o Teu nome. Ó Deus, naquilo que faltava, Senhor, ó Deus, nós possamos aplicar de forma verdadeira, alegre, para glorificar e exaltar o Teu nome e para a multiplicação do Teu reino, Senhor. Faz isso, Pai, porque nós nesta noite nos rendemos aos Teus pés e declaramos que nós somos Teus e queremos viver a Tua palavra e a Tua verdade. Portanto, usa cada um de nós, Senhor, para a glória do Teu nome. Faz isso, Senhor. Agora leva-nos em paz, nos dá uma semana abençoada, nos livra do homem sanguinário e roubador do meio do caminho, nos livra de todo acidente. Que esta semana seja uma semana, ó Deus, de alegria e de experiências contigo. Que na sexta, no sábado e no domingo, aonde estaremos sendo ministrados, ó Deus, pelo pastor William Salgado, Senhor, ó Deus, nós possamos ter experiências sobrenaturais e o Teu evangelho possa ser compreendido, ó Deus, através das nossas vidas, para a glória e para o louvor do Teu nome. Nós te oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Que o amor do Deus Pai, que a graça do Deus Filho e as santas consolações do Deus Espírito Santo repouse sobre cada um de vós, de agora e para todo sempre. Amém. Deus lhe abençoe. Pastor Edinaldo pode ir em paz. Os irmãos, eu quero ainda dar uma palavra em nome de Jesus. Estou liberando ele, que ele já está indo rapidamente para a igreja ainda, para encontrar os irmãos. Mas eu queria, antes de você sair, trazer duas palavras. A primeira palavra é: nós temos 3 pessoas para serem visitadas. No culto ontem à noite aí fora, nós tivemos 3 decisões. E dessas 3 decisões, eu quero saber, depois nos procure, de você que é mulher e você que é homem, porque nós temos uma mulher e 2 homens para ser visitados. E aí eu quero contar com a colaboração de vocês que talvez conheçam essas pessoas, para que nós possamos, como igreja, começar esse trabalho de multiplicação através do discipulado e através da sua visita, em nome de Jesus. Amém? Segunda coisa é que nós iremos precisar dos homens antes de ir embora. Queria convidar os homens para vir aqui à frente antes de vocês ir embora, porque nós temos uma missão ainda agora à noite. Nós temos um trabalho de tirar todas essas cadeiras daqui do templo agora à noite. Então,
está vindo trabalho agora para os homens. E além disso, aqueles homens que não irão trabalhar ou saem tarde para o trabalho amanhã pela manhã, eu queria contar com alguns homens pela manhã logo, umas 6h40 da manhã. Por que isso, pastor? Porque as nossas cadeiras estão chegando. Você pode dar um glória a Deus, irmãos? Então, olhe para seu irmão e diga assim: as cadeiras já estão chegando. Hoje à tarde eu recebi um telefonema da transportadora e hoje à noite provavelmente o caminhão já durma aí na porta da igreja para amanhã de manhã bem cedo já começar a descer as cadeiras novas aqui para a glória do Senhor e para o louvor do nome do Senhor. E nós iremos precisar de alguns homens amanhã pela manhã. Você que pode, me procure em nome de Jesus. Dito isso, vá em paz, estejam orando e jejuando esta semana em nome de Jesus. E ore essa semana em jejum.